Leitura para o signo de Peixes no mês de setembro. Olha, Peixes, eu queria te lembrar que essa é uma tiragem coletiva, né? Então pode não ressoar com todo mundo, mas para setembro existe uma tendência na vida emocional de haver algum tipo de afastamento entre você e a pessoa ou as pessoas com quem você se relaciona. Não necessariamente algo definitivo, né? Mas infelizmente eu vejo um certo esfriamento, alguma coisa assim que venha de forma inesperada, sabe? Às vezes pode ser até alguma questão externa que influencie, enfim, tá? Então, o que eu posso te aconselhar é: tenha calma, evite conflitos, tá bom? Tente ser bem transparente na sua relação e já começa de agora entender, né, se existe algum tipo de comportamento, mas não é que você que está ouvindo tenha culpa, caso aconteça alguma coisa também, né? É, eu tô dizendo isso pra você porque é você que tá assistindo o vídeo, né? A gente não pode mudar as pessoas. Então, já perceba em você se existe algum tipo de comportamento, de hábito, enfim, né? De forma de se relacionar que já não tá legal. Mas a gente tá sempre numa zona de conforto, numa zona de costume, né? E acaba deixando as coisas virarem hábitos, tá? Então, já começa a tirar isso um pouco, sabe? Da sua rotina. Sei, por exemplo, de ter um posicionamento às vezes um pouco mais frio, de não se comunicar muito, ou de sobrecarregar a outra pessoa, por exemplo, né? Então, reveja também essas pequenas atitudes que em algum momento talvez você já tenha noção, entendeu? Mas a gente sempre acaba deixando as coisas para depois, tá? Porque é uma maneira talvez aí de contornar ou amenizar caso apareça alguma coisa, tá? A vida amorosa no contexto geral, tanto para quem tem um relacionamento ou não, é um mês que as coisas vão dar uma esfriada um pouco, sabe? Infelizmente faz parte. Profissionalmente falando, né? Eu imagino que o mês de setembro provavelmente seja um mês de mais reclusão, de mais trabalhar no campo das ideias, talvez de planejamento, talvez de preparação para alguma coisa que vem aí nos próximos meses, né, em outubro, novembro ou até mesmo em dezembro. Talvez seja um mês aí que você vai se fechar para balanço para conseguir preparar os próximos passos ou até para conseguir cumprir certas tarefas que já te foram encaminhadas justamente aí por conta de alguma data comemorativa importante ou justamente por conta do final do ano. Então, profissionalmente falando, eu não vejo necessariamente uma instabilidade, mas eu vejo uma postura sua, né? Bem mais mental, não se relacionando muito, talvez mais na sua, porque provavelmente vai te exigir bastante cabeça no lugar, tá? E eu acho que aqui, nesse caso, o caminho mais fácil para o planejamento dar certo, ou até mesmo para você conseguir se destacar de uma forma criativa aqui, é fazer uso de qualidades, de predisposições ou que as pessoas chamam de dons, né, alguns talentos que você já tenha para incrementar as coisas na sua vida profissional. Eu acho que pode fazer muito sentido, vai dar todo um tempero, uma identidade diferente, tá bom? E também eu acho que na vida profissional olhar para suas habilidades, né, para os seus talentos, juntando com o seu trabalho, né, com a sua vida profissional, mesmo que não tenham muita ligação, talvez olhar para isso te dê um pouco mais de criatividade, né? Explore um pouco mais algumas outras possibilidades para você conseguir criar, cumprir suas tarefas, enfim. No caso de você ser CLT, por exemplo, né, de você trabalhar para outra pessoa que seja, enfim, eu acho que você tem que usar tanto as suas habilidades, né, os seus dons bastante agora para inclusive se destacar no trabalho, mas também porque eu já venho numa maré com clientes que reclamam muito, né, sobre serem racionais demais ou emocionadas, enfim, e use as suas características a seu favor, tá?
Como, por exemplo, eu sou uma pessoa muito preguiçosa, vamos dizer assim. Então, a preguiça, ela é sempre a motivação para que a gente crie caminhos mais fáceis e simples para realizar as coisas, sabe? Então, tenta fazer uma limonada ou uma caipirinha aí dos limões que você tem na sua vida, tá bom? Dentro do campo espiritual, né? Eu vejo que falta um pouco de clareza para você. E nesse mês de setembro, eu acho que vai ficar muito fácil esse acesso a conhecimento, a experiências espirituais também. Então, entenda que esse caminho da energia, do contato ancestral, ou enfim, independente de qual seja a sua vertente, ele é um caminho racional, porque né, todo conhecimento é válido, história, geografia, antropologia e tantas outras coisas são interessantes de serem estudadas, mas a espiritualidade também tá para ser vivida. Então, esse mês é um mês muito favorável, tem uma atmosfera muito positiva para que esse seu caminho se aprofunde, tá? E, inclusive, eu poderia dizer até que talvez você tire alguns preconceitos da cabeça justamente por pesquisar, entender, se permitir e viver algumas coisas dentro da espiritualidade, tá? Então, se abra para isso também, sem julgamentos, tá? Leva o coração, leva a cabeça também, a crítica, né, ela é sempre importante, os questionamentos eles são importantes, mas se abra para essa experiência também como um todo. E eu penso que talvez um dos maiores desafios para esse mês é aliviar um pouco a sua tensão e entender que existem formas diferentes de se relacionar, de se organizar, de pensar, sentir e manifestar energética e espiritualmente a sua fé no mundo e precisa afrouxar um pouco essa rédea, sabe? Não é deixar de ser uma pessoa que pensa, que critica, que pesquisa, que isso. Não, não é sobre isso que a gente está falando. Mas precisa restabelecer um equilíbrio. Precisa dar uma aliviada, porque, como eu digo aqui em casa, todo excesso ou falta faz mal. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, então pode não fazer sentido para todo mundo, mas eu espero de coração que tenha sido útil para você de alguma forma, tá bom, peixes? Então, um excelente setembro e muito boa sorte.